Cara, ninguém opera depois de 4 horas, porque é o posicionamento de ajuste. E esse Mas não horário era é de 4 horas, não. meio-dia, 3, 1 hora, você era vê? 3 horas. Era 3 horas. O amigo aí falou que operou 3 horas aí, ó. Pois é, mas o gráfico vinha desse jeito aqui. Deu oportunidade. Caralho, quem foi que operou num negócio desse aí, moço? Você vê que são operações curtas, negócio de robô, né, mano? Mas Aqui, depois isso que é saiu sempre dessa... operação aí. Eu fiz essa comprinha aí. Eu fiz Deu uma comprinha aqui, ó. essa comprinha aí, eu peguei. Rolius, quantas operações você fez, Rolius? 62. Meu Deus. Pegou os candles tudo do dia, tava quendo aqui, né? É um bandido mesmo. Caralho. Vamos lá. Você fala Esse essa comprinha aí de Posição certa? 15 horas, é um pouco o beco ali no vermelho, né? Léo, Oi. eu arrisquei uma operação na conta de treinamento nesse candle verde de 12 e 15. Eu tinha traçado as marcações, deu tipo um suporte avançado aqui, porque ele não estava passando a zona nesse vermelho aqui das 12 e 15. 12 e 15. Tu comprou aqui? Na 12 e 15, na próxima vela vermelha, quando fechou, que fechou esse dojizinho pequeno, parecendo um martelo, eu comprei. Aqui? É, 12,25. comprei nessa venda aí, eu botei o stopzinho na distorção, nessa resistênciazinha do candle vermelho e desse outro anterior. Agora vamos analisar. Vamos analisar. Mínima, máxima, 50%. Abriu abaixo dos 50%, tu comprou. Aí comprei, subi, eu botei o stop bem em cima da resistênciazinha. Ah, Aí foi lá, estopou, bateu e fechou a operação. Aí saí com um trocadinho. Só fiz essa operação, porque hoje eu tava ocupado demais. Tava, hoje tava ruim. Tava conversando com o Lucas hoje. Ele disse, rapaz, hoje o dia tava que tava. Hoje foi o dia para tomar dinheiro de gente, que pega muito, aí tem que devolver um pouco. Então, dias assim, Esse serve muito de aprendizado, mas quando vocês estiverem na real aí, tá bom? Então vamos lá para o conteúdo. Hoje a gente vai falar, vamos revisar. Primeira aula, nós falamos de quê? Bora, Israela. Falamos teoria de Dow, tendência. Teoria de Dow. Teoria de Dow. Segunda. Teoria de Mingau. Distorção. Distorção. Pontos de parada. Fibonacci. Fibonacci, é. Máxima Terceira mínima. Fechamento. Distorções, Parada e distorções. parada. Hoje nós vamos falar de gatilhos. Gatilhos. Top. Essa aula vai ser top, cara. Beleza? É um negócio bem simples, mas que é muito importante. Então, Gatilho é o ouro. o que são gatilhos? Qualquer candle que muda ou tenta mudar a tendência. Reverter. Reverte ou tenta reverter a tendência. Rapaz. E Gatilho é o ouro. tentam ou conseguem reverter uma Tendência. Tendência. Então, são candles que tentam ou conseguem reverter uma tendência. A gente vai ficar olhando esses gatilhos junto com o contexto. Porque não é todo doji que é um gatilho. Não é todo martelo que é um gatilho. Certo? Então, a gente vai observar pelo movimento e a região. Certo? Então, vamos lá. Hoje, o dia está bem cheio de gatilhos. Para não ensinar aqui o básico, eu vou pegar um dia mais fácil. Tudo bem? Beleza. Tranquilo. Depois a gente pula para cá de novo. Ontem e hoje não dá para ensinar muita coisa do operacional, não. Pegando com base ontem e hoje. Mas vamos aqui, ó. Esse dia aqui. Pronto, esse dia aqui tá excelente. Vou apagar isso aqui. Pronto. Então, o que são gatilhos? São candles que teve uma briga pelo preço, pela região, que deixou pavio, certo? E esse pavio, ele mostra indecisão ou briga, certo? Candle que deixa pavio são candles. Por exemplo, ó, melhor ilustrar aqui.
Esse candle aqui, ele ficou verde. Até aqui em cima, sim ou não? Sim. Sim. Só que ele retraiu, ele enxugou. Essa enxugada, essa retração, você nota aí que ele retraiu mais de 70% desse candle, sim ou não? Sim. 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 E apesar dele ter finalizado o verde, quem mandou aqui nesse candle foi os vendedores. Porque ele chegou nessa região e bateram venda aqui, ó, a ponto dele retrair até quase ficar negativo, até quase ficar vermelho, certo? Certo. Certo. Então aqui teve uma briga nessa região, sim ou não, por esse preço. Sim. Nós Sim. que estudamos a aula passada, nós entendemos que aqui para trás teve uma briga porque essa região tinha o quê? Ponto de parada. Pontos de parada. Certo? Então, teve uma briga, mas deixou um gatilho. Esse gatilho, ele vinha para subir. Só que ele voltou. Então, esse gatilho aqui, ele reverteu o quê? Tendência. Tendência. Vou repetir. Vai ficar mais claro aí, para quem não pegou. Este candle ficou verde. Depois ele retraiu mais de 70%. Então, apesar dele ter finalizado verde, quem mandou aqui nessa região foi os vendedores. Por quê? Bateram no preço aqui a ponto dele enxugar. Deixar um martelinho. Sim ou não? Sim. Sim. Aí nós sabemos que um candle gatilho é aquele candle que tentou ou reverteu uma tendência. Nesse caso aqui, ele reverteu a tendência. O preço estava subindo e depois dele o quê? Desceu. Desceu. Certo? Então esse Cadê candle... uma Oi. tentativa? Oi? Cadê uma tentativa? Esse aí conseguiu reverter, né? Isso, vamos com calma, bebê. Você tá... Renato, cadê a Brahma? Então vamos lá, estou explicando devagarinho aqui, que é para a galera iniciante pegar com mais facilidade. Certo? Logo em seguida, ele deixou um gatilho de novo. Sim ou não? Sim. Aí eu pergunto para você. Esse gatilho, ele tentou reverter a tendência e conseguiu? Que não, acho que ele foi um. Esse mais não, uma esse- indecisão, né? Tentou e não conseguiu. Ele tentou e não Esse conseguiu. não. Esse que dá. Não, esse não. Não. Ele ficou. Ele tá no meio do movimento. Indecisão. Léo, porque se a gente puxar uma Aí- figura aí desse micro movimento, da ponta do gatilho verde até a mínima desse candle verde aí, em sequência dos três, Ele a já gente tá vai comprando. ver que esse candle gatilho vermelho que tu tá apontando, ele estacionou no 50%, mas ele não conseguiu ganhar máximo, entendeu? Aí ele continuou o movimento de queda. Por isso que ele tentou e não conseguiu. Isso que eu tava vendo, essa lógica. Ele é 50% do candle anterior, ou seja, abaixo, né? Na verdade. Então, o Renato, o que a gente fala para o Renato? Que esse é um candle gatilho que Diga não aí. conseguiu reverter a tendência. E não conseguiu reverter. E esse? Esse é um indecisão, não é Esse é um gatilho? doido. Muito prazer, então. Gatilho. Gatilho? Esse conseguiu. Esse tentou, mas não conseguiu. É um gatilho. Aí eu pego. Então, isso, Aí, ó, então ó, ele pega- reverteu para baixo. Vocês conseguem ver, se aqui tivesse um gráfico de linhas, pessoal. Ó, estava assim, ó. Sim ou não? Sim. Sim. Aí eu vou botar a cabecinha de vocês para funcionar. Esse candle, ele reverteu ou não reverteu a tendência? Reverter. Ah, micro sim, Reverteu. com certeza. Nesse caso, sim. Ah, Quando você explica direito, a gente entende, tá vendo? Esse Olha gatilho era aí. para alta, mas não conseguiu. O próximo gatilho conseguiu reverter para baixo. Na É verdade, Agora porque, entendi. porque fica entrando micro caixinhas aí, ó. Micro 50%.
Nesse caso, ele fez uma nova Não, máquina. agora eu entendi. Não fez? Não foi mais alto do que esse? Apesar do fechamento ser embaixo, Sim. estou falando de nova máquina. O preço foi alcançado maior, sim ou não? Sim. 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 Então, esse candle aqui, ele reverteu sim a tendência. Pouco, mas reverteu. Ok. Logo, deixa eu ver. Ele é um gatilho. Logo eu tenho aqui máxima, Mínima. mínima e Ah, tá ligado. 50%. E esse bendito, Mas aí, logo em seguida apareceu outro gatilho. mas Léo, Foi. esse aí que você circulou agora, se ele tivesse terminado fechado verde, só um pouquinho para cima aí, fechava verde. Quer dizer, fechado no vermelho, ele continuaria sendo gatilho? Um Uhum. pouquinho só no vermelho. Sim. Continuaria Só sendo porque o pavio dele foi lá em cima. isso. Não, foi porque é um candle de briga. Por isso que ele é um gatilho. Léo, Oi. mas o candle que reverteu a tendência não é esse primeiro vermelho aí? Não. Não? Não. É porque daquele jeito que você traçou Então, aí, Léo, parecia um pullback. Esse gatilho aqui reverteu a tendência. Ele foi aqui em cima, Ah, bateram nele e ele voltou. então ele que reverteu a tendência. Isso, ele só foi um gatilho que reverteu. Ah, entendi. Ó, não tentem achar a fórmula perfeita para identificar os gatilhos e tal. Você tem que só saber o que é gatilho. Apareceu. Tanto é que você não prevê um gatilho, você só vê o gatilho depois que ele já está formado. Certo? Então não Certo. vamos setapizar o gatilho. A gente vai entender o que é gatilho, porque a gente precisa saber que os melhores pontos de paradas são no topinho do gatilho. Geralmente, quando o preço rompe, esse preço aqui que ele vem buscar, ó, é o pavio de um gatilho, ó, geralmente. Aí ele bate no pavio e... Tome. Certo? Certo. Então vamos lá. Só identificando primeiro o que é gatilho aí pra galera. Tá iniciando. Então vamos lá. Onde temos outro gatilho que reverteu? Aqui. verdinho aí, o próximo verde. Ao tanto de gatilho que não reverteu a tendência. Esse. Tentou e não conseguiu. Ó. Sim ou não? Sim. Sim. Eu não tô vendo, não. Você marcou alguma coisa aí? Eu não tô vendo, não. Marquei. Estão vendo não, pessoal? Tá vendo? Sim. Vai, pra mim não chegou nada. Ele deve estar com zoom na tela dele. Aqui, ó. Certo. Foi mesmo. Tava com zoom, desculpa. Ah. Então, são gatilhos que tentaram reverter a tendência e não conseguiram. Vamos buscar gatilhos que conseguiram reverter a tendência. Bora. O anterior a esse aí, que você marcou aí. É. O Onde tem um dojizinho lá, puxinho no meio lá ali, embaixo. Aqui? Não, embaixo, embaixo. 9 e 10, o Léo. Esse. Vamos procurar aqui alguns, ó, que reverter. Reverteu. 11h25, Léo, também? Reverteu. Oi? Reverteu. 11h25 também reverteu? 11h25. Reverteu. 11h35, acho. E esse? Reverteu. Reverteu. Reverteu um pouquinho. Uhum. E esse? Com certeza. Reverteu. Esse reverteu. É embaixo desse aí. Cá embaixo, mais embaixo, verde. Mais embaixo, o primeiro verde. Esse aí. Isso. E esse gatilho? Reverteu? Tentou. Não. Não. Tentou, mas não conseguiu. Mas é um gatilho. Mas é gatilho. Também não, mas é um Se gatilho. reverteu? Esse reverteu. Reverteu. E esse?
Também. E esse? Reverteu. Não. Também. E esse? Não, esse reverteu. Então, não. Então, Tentou. para entender o que é gatilho. Esse sim. Esse aqui sim. Sim, pô. Eu vou pra Apareceu de cima. cima. Sim, porque a máxima foi maior que a mínima anterior. Ó. Não reverteu. Embaralhou aqui esses três, ó. Não reverteu. Esse reverteu um pouquinho. E esse? Reverteu. Esse reverteu. Esse. Um Esse. pouquinho. Então são Q dos gatilhos. Por que eles são Q dos gatilhos? E tentam modificar o movimento? Que eles podem mudar a tendência da movimentação do O que preço. esses candles têm de em comum? São candle de briga. Ah, moleque! Que orgulho. Ah, professor, Black- você é lindo, Black cara. Você Sabbath, me ensinou, porra. Briga, confusão, tragédia com sabá. Mensageiro do Apocalipse. Ei, quem tá assistindo aí, jornal? Aí, ó, o microfone, pessoal. Desliga essa novela, pelo amor de Deus. Sabá, quando tá viajando de carro, o painel tá cheio de cola de candle. Teve briga nessa Pior de região tudo que aí, é. pessoal. Então, se você notar, quando o preço chega em determinada região que teve uma confusãozinha, ele tende a respeitar. Por exemplo, se eu pegar, isso de forma aleatória, viu? Bem aleatório mesmo. Se eu pegar aqui e traçar uma linha aqui no fundo desse gatilho, olha como Vai ter um monte na frente. esses dois fecharam aqui, ó, abaixo da linha do gatilho, ó. Certo? Respeitou. Vamos buscar outro. Vou apagar aqui. Vamos buscar Ô, outro Léo, gatilho. Oi. deixa eu fazer uma pergunta. Os candles gatilhos, toda vez eles são pontos de parada quando revertem a tendência? Ou podem ter candles gatilhos que não reverteram a tendência e podem ser pontos de parada? Todo candle gatilho, ele pode ser um ponto de parada. Pode. No mercado financeiro não existe nada exato. Geralmente, eles são pontos de parada. Na Não maioria importa em das que vezes. posição ele esteja. Não importa. Vamos Topo, pegar, fundo. esse exemplo aí a gente pegou um que reverteu, certo? Certo. Vamos pegar um que não reverteu. Me dá um aí. Você já mostrou um monte aí, Léo. Vai mais em Ah, cima Léo, aí, se Léo. você- se Marcou você- o dojizinho vermelho, ó. Ô, Léo, Dois se você- depois, dois Olha depois aí, tu diz marcou. a, É esse aí. diz a hora. Doji de Esse de 9h15. 9 horas, 9h15. 9h15, Léo. Esse aqui? Isso. Se você traçar Esse a mesmo. linha para a direita, Olha o fundo dele, ó. E aí? Segurou. Ponto de parada. e aí você vê, Léo, que do lado esquerdo, lá mais ou menos no dia anterior, acho que é 17h40, tem um candle parecido com ele, só que é verde. Esse? É. E aí? Mas Léo é brabo, viu? Ele fala e mostra na hora, ó. E agora? Vamos procurar mais. Acima aí, ó. Acima aí, outro vermelho ali no meio, outro vermelho, próximo. outro vermelho lá em cima. Ó, É porque eu... Pera aí, deixa eu ver esse negócio de hora aqui, pô. Eu não tô conseguindo ampliar minha tela. vamos traçar as máximas e mínimas do gatilho e tentar identificar se teve ponto e parada ou não. Ó. Vamos ver isso aqui no fundinho, ó. Ó. Rompimento que eu falei, o rompimento. Rompeu, voltou, bateu e foi embora. Você pode até marcar os 50% do gatilho também. Nota aqui, ó.
Ó. Por que acontece isso nos gatilhos? Porque aqui teve uma briga de preço. Aqui teve uma confusão entre os touros e os ursos. E como o gráfico ele tem memória, ele pode acontecer uma briga mais na frente nesses pontos também, entendeu? É porque quando rompe, Léo, é tipo um suporte que vira resistência e vice-versa, né? A galera vai se posicionar ali para não deixar o preço passar. A tendência aqui é uma região onde teve uma briga e se não ganhou uma vez, a tendência é que não ganhe na próxima. Porque lá está posicionado uma galera protegendo aquele preço. Como se fosse uma artilharia mais pesada. Exatamente. Porque se o preço perder esse aí, ele vai buscar novos fundos. E se ele não ganha, ele volta para o range. Os caras não jogaram o preço hoje lá para aquela região que tinha várias marcações? Sim. E toda vez que chegava no topo, eles jogavam de novo para dentro do range. Então, assim, vocês têm que entender como os players pensam. Certo? Ô, Léo, tem uma pergunta aí no chat do Beto. Alguém pode ler? Aí ele perguntou assim, na verdade, os gatilhos podem ter várias formas, né? Não existe uma regra gráfica e sim uma interpretação? Exato. Ele tem que ter pavio. Tipo, eu acho que o Beto tá perguntando esse negócio de martelo, estrela cadente, enforcado. Isso aí tem na literatura antiga. É bom você saber o nome dos candles, que desde que a galera deu nome aos padrões de candle, isso é importante você saber. Mas não precisa decorar o nome, tudo é gatilho. E nem setupizar também, né? Exatamente. Que só porque aconteceu o candle que vai reverter ou não. Mas é como o Léo falou no início, né? Porque o pessoal fala tipo de martelo lá, e às vezes naquela subida ali do início, 9 horas lá, ele não faz diferença ali, por exemplo, né? Naquele meio da subida. O cara que entra, você tá buscando figura, né, Kendo? O cara que entrou nesse martelinho aqui e botou o stop dele na mínima do martelo, ele foi estopado. Tava no fundo, sim ou não? Sim. Tava no fundo, fez o martelinho. Aí se você é um cara que fez curso com traders, que tem preguiça de ensinar o operacional, não quer entregar ouro, eles vão te dizer que isso aí é uma reversão. Mas você põe descoladinho ali, mas você toma do mesmo jeito. Que nem aquele candle de hoje de manhã, Léo, que subiu de uma vez, cara, que ele tava negando. Mas eu peguei stop nele e fui ver. Vamos analisar ele agora? Bora. Eu tava até vendo que o preço tava fazendo rompimento no topo do primeiro candle do dia e não tava indo buscar a mínima, buscar o fundo dele, né? Olha a barrona, bichona, rapaz. Rapaz, acho que todo mundo pegou stop nesse candle. Foi 15 e tantos pontos, não foi? Eu vendi nesse candle porque eu vi a região aqui. E na hora, trader é uma profissão de alta performance. Sim ou não? Sim. Tinha marcações aqui de 60 e eu tinha um diário aqui, ó, mais ou menos. Certo? Tava nesse estilo aí, Léo. Eu esperei chegar no diário. Só que aí, Fábio, profissão é de alta performance, sim ou não? Sim. Ele abriu abaixo ou acima dos 50%, Fábio? Acima. Ixi, bem acima. E aí, Fábio? Tomou stop porque quis. Exatamente. Porque não vi, né? É os mínimos detalhes que fazem a diferença nisso daí, cara. Porque se eu tivesse operando, eu ia entrar vendido. Mas aí, Léo, respeita o quê? Os 50% ou as linhas de parada, no caso diário? Não. Aqui é como eu falo para vocês. A gente tem que fazer a leitura candle a candle. Isso aqui eu peguei esse stop porque eu estava tocando o ukulele na hora. E aí quando eu vi que ele abriu abaixo das minhas marcações, eu não analisei o contexto. Já bati porque eu olhei para trás
Eu olhei para trás e vi, ó, que não estava ganhando dessa região. E ele abriu abaixo das marcações. Só que o danado, ele abriu, ficou um martelinho aqui, um gatilhozinho. Ele só estourou depois, rapaz. Ele só estourou já depois dos 2 minutos e 40, mais ou menos. Mas ele não testou, né? E aí, como ele... Para mim, deram teste. Ele vinha buscar essa região. Não, o que o Léo tá perguntando é se ele testou para baixo. Ele não testou para baixo. Não testou pra baixo. Não testou para baixo. Ele já fez uma, ó, não deixou nem pavio, ó. Não deixou pavio. E o mais interessante, Léo, eu não sei se na hora ainda você está falando ali, que ele estava vindo de um contexto de alta que ele estava fechando acima. Olha lá embaixo, lá, aquele martelo invertido lá, o contexto dele era alta, porque ele já estava fechando com um topo mais alto. Ele deixava só, fechava mais alto. Aí nessa daí, acho que nós fazemos até uma brincadeira na hora, que eu estava vendido lá no primeiro candle. Eu já estava comprado lá no primeiro candle. Uhum. Aí todo mundo aguardou esse teste aí, todo mundo aguardou que ele fosse subir para voltar. Entendi. Você lembra que nós falamos sobre isso? Sim. E ele não voltou. Mas aí é que tá. Eu usei só o quê? Eu usei pontos de parada para a esquerda, eu usei marcações, certo? Eu usei o teste. I just wanna bag.